Uma boa noite com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Através das muitas e muitas misericórdias do nosso Deus, Deus tem me abrido esta porta de usar o WhatsApp, que é uma das redes social que eu tenho, a única que eu tenho, que é o WhatsApp e o status. Então eu tenho usado dentro das oportunidades e das inspirações que eu sinto que Deus tem me permitido de me conceder através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu gostaria de falar dentro de um áudio curto, né? Ele não pode ser muito longo, mas para evangelismo, sobre o Cordeiro das 7 eras da graça de Deus, o Pai, para com os gentios. Nós sabemos que Deus começou a tratar com Abraão desde Gênesis capítulo 12, que ele trata com Abraão, até Mateus capítulo 27, quando o povo que se dizia que tinha Abraão como seu pai, foram-lhes apresentados por Pilatos o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o Evangelho de São João, capítulo 1, verso 29, quando o percursor da primeira vinda de Jesus Cristo, conforme Lucas, capítulo 1, verso 16 e 17, e Malaquias, capítulo 3, quando a Bíblia fala, confirmando com Isaías 40, verso 3, de João Batista, aquele que viria para preparar o caminho para o Senhor, conforme está escrito em Lucas 1,17, que diante de João, estava o espírito e virtude de Elias para apresentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era o Messias para Israel. Mas Israel estava tão envolvido com seus credos, com seus dogmas, com seus líderes que já tinha se denominado, que estavam se alimentando de alimento do passado. Eles ainda estavam se alimentando de alimento lá da dispensação da lei dos dias de Moisés, sendo que Deus já tinha dobrado uma esquina, estava trazendo para eles a dispensação da graça, que estava sendo introduzido pelo profeta percussor João Batista, apresentando para eles o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas eles, Israel, o povo que se dizia ser sementes e descendentes de Abraão, viraram para Pilatos e mandou matar o Messias e soltar Barrabás, e João Batista, o mensageiro percussor, eles mataram ele, e o próprio Herodes serviu a cabeça dele numa bandeja para Herodias, que é o quadro que nós estamos vivendo hoje, que é o mesmíssimo erro que os judeus cometeram acerca da primeira vinda do Messias para Israel, os gentios, dos quais, a partir de Mateus 27, quando Israel, os judeus, rejeitaram o Cordeiro
rejeitaram o Messias, rejeitaram o príncipe da paz, rejeitaram a propiciação pelos pecados deles, que era o Emanuel, Deus encarnado, Jeová numa carne, com o nome que ele trouxe, deu a conhecer a humanidade, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, você vai ver, nas 70 semanas de Daniel, segundo volume, o próprio irmão Branham deixa claro que o período em que Deus tratou com eles foi desde a chamada de Abraão, de entre os caldeus, da grande Babilônia, de Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, até Mateus capítulo 27, que deu exatamente 1954 anos. Você vai ver que o mesmíssimo erro que os judeus, que Israel cometeu acerca da primeira vinda de Jesus Cristo para eles, os gentios hoje estão cometendo o mesmo erro dentro dessa dispensação das 7 eras da igreja. Porque a partir de Mateus 27, quando eles rejeitaram Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi introduzido por João, eles rejeitaram o Cordeiro e rejeitaram o mensageiro que foi João. O Cordeiro eles mataram no madeiro, e João eles degolaram e entregaram a cabeça dele para Herodias, que era o tipo e que é o tipo do romanismo, do catolicismo romano. Aí você vai ver que a partir daquele momento Deus deu as costas para eles e abriu um parênteses que Paulo chama aos romanos de plenitude dos tempos para os gentios. Aí você vai ver que Deus trata com os gentios desde que Israel rejeitou o Messias. Deus os abandonou, deu as costas para eles e abriu esse espaço de tempo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos para os gentios dentro dessas 7 eras. Eu gostaria de ler com você, tá aí todas as referências bíblicas e os parágrafos das mensagens que Deus nos permitir, que a gente vai ler dentro da permissão e da direção do Espírito Santo. Em Levítico capítulo 16, verso 14, a Bíblia diz: e tomará do sangue do novilho e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então você vai ver que o sumo sacerdote encharcava o seu dedo indicador com o sangue do novilho e pingava, aspargia sobre o propiciatório do lado do oriente 7 vezes. O irmão Branham, tomando essa escritura, falando nas eras ou na exposição das eras, ele mostra que está apontando para as 7 eras da igreja. Quando você chega em Apocalipse capítulo 1, verso 20, você vai ver o próprio Jesus Cristo ali com 7 estrelas na sua mão direita, que representa 7 mensageiros, que são os 7 Espíritos de Deus, de Apocalipse capítulo 5, verso 6, que representa os 7 olhos de Deus enviados a toda a terra, que são 7 mensageiros. Cada um desses mensageiros, eles vêm
com o sangue de Jesus Cristo. Lá ele tinha o sangue de um novilho. Ele fazia propiciação pelos seus pecados e pelo pecado do povo. E isso era lá no Oriente. E hoje, aqui no Ocidente, nós estamos vendo a dispensação das 7 eras, que são 7 eras de graça para os gentios, porque no período dessas 7 eras da igreja, esse Cordeiro Jesus Cristo ainda permanece lá no propiciatório, conforme a mensagem sexto selo, parágrafos 129 ao 135, e conforme o quarto selo, parágrafos 184 ao 190, profeta, o mensageiro para a era de Laodiceia, que é um desses que veio com um desses 7 Espíritos de Deus, que representa um dos 7 olhos do Cordeiro, que é a unção da águia, que é a unção do vidente, e vidente na Bíblia é um profeta, e um profeta representa a águia, e ele é o último mensageiro para esta era de Laodiceia, com uma mensagem de graça, com uma mensagem que te apresenta o Cordeiro de Apocalipse capítulo 5, verso 5 em diante, que é o Cordeiro para nossa propiciação. Aí você vai ver que dentro do período dessas 7 eras, o Cordeiro permanece no trono, como se estivesse morto, vivo, mas todo encharcado de sangue, conforme a Bíblia mostra em Apocalipse 5, e o irmão Branham faz menção na mensagem, a brecha, que enquanto a era de Laodiceia existir, ele está lá como mediador, como parente redentor, e para nós desse lado ele é cordeiro. Ele só se torna leão lá para os 144 mil para Israel, para estabelecer o milênio. Tá vendo? Aí já tem pessoas tomando esse quadro e já está introduzindo ele desse lado como leão. Não, como leão ele vem para dominar, ele vem para reinar. Como cordeiro, ele está reinando espiritualmente na alma do eleito. Mas como cordeiro, para essa igreja que ele toma de Laodiceia, que ele casa com ela, não é como leão, é como cordeiro. A Bíblia chama a senhora eleita esposa do Cordeiro. Esposa do Cordeiro, não esposa do leão. Tá vendo? É lógico que Jesus Cristo, como leão, ele é Deus, só que como leão ele vem para dominar, ele vem para reinar. Ele vem para poder estabelecer a sua autoridade, o seu reino, o seu poder. E ele vai reinar lá no milênio com vara de ferro. Agora, na hora em que nós estamos vivendo, dentro dessas 7 dispensação, que são 7 eras, que são 7 mensageiros com 7 mensagens de graça, eles saem com essas mensagens encharcadas com o sangue de Jesus Cristo, que ainda permanece lá no trono, conforme 1 São João 2 e 3, conforme Atos 20, 28 e conforme Evangelho de São João 1, 29 e conforme o sexto selo, parágrafo 129 ao 135, e a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 99 ao 100, e eu vou estar lendo aqui para você, Jó, o servo de Deus, parágrafo 36 ao 40, e na mensagem a maneira para se ter companheirismo, parágrafo 67 ao 70. Então você vai ver
que enquanto esse último eleito não entrar para o corpo místico de Jesus Cristo, ele permanece lá no propiciatório fazendo expiação como mediador. Até que esse último entre no corpo místico de Jesus Cristo através do novo nascimento, aí a noiva sobe, ele deixa o trono e se encontra com ela ali nos ares. Aí acabou para os gentios. Aí a dispensação acabou. Você vai ver isso no parágrafo 107 da mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo. Aí acabou para os gentios. Aí é só para os 144 mil. Mas enquanto a noiva estiver aqui, é Laodiceia, é a era de Laodiceia. Embora a noiva não se encontre em Laodiceia, ela já foi resgatada, ela já foi tirada de Laodiceia através desse alarido, mas a porta da graça ainda permanece aberta. Você vai ver que mesmo Noé entrando com a sua família para dentro da arca, ela permaneceu 7 dias com a porta aberta. Só depois do 7º dia que o anjo forte desceu com a porta e fechou a arca. Aí acabou. Aí era só juízo. Então nós estamos ainda na dispensação da graça, embora nós já estamos no finalzinho de Laodiceia. No finalzinho, mas ainda é graça. Por quê? Porque ainda tem um cordeiro ensanguentado lá no céu, e o que mantém a graça é o sangue, é o cordeiro. Sem cordeiro, sem sangue, não é graça, é juízo. Então você vai ver. Agora eu vou ler com você, através das muitas e muitas misericórdias do nosso Deus, Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versos 5 e 6. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos ali. Esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, que representa 7 mensageiros com o sangue desse cordeiro. Através das suas mensagens, eles vêm com 7 mensagens, 7 mensageiros, com 7 mensagens de graça. Agora, depois que esse cordeiro deixar o trono, que o último eleito entra, ele deixa o trono, aí acabou. Acabou o tempo, acabou Laodiceia, a era de Laodiceia. Agora Deus volta para os judeus. Aí para os gentios é só juízo. Você vai ver isso, que no dia de Pentecostes, 70 anos depois, quando o Espírito Santo de Deus estava caindo em Atos capítulo 2, enchendo os gentios ali, nascendo a igreja gentia através do batismo com o Espírito Santo, lá em Jerusalém, Tito estava sitiando Jerusalém, e o juízo estava caindo sobre aquele povo que os seus pais, há 70 anos atrás, tinha rejeitado o Messias, e lá
no dia de Pentecostes, eles blasfemaram quando eles falaram que aquelas pessoas, que aqueles 120 que estavam recebendo o Espírito Santo eram bêbados, sendo que era 9 horas da manhã. É o mesmo quadro que se dará agora, quando Deus fecha a porta para os gentios, que o rapto se dá, é juízo sobre os gentios e o Espírito Santo sendo derramado sobre os 144 mil em Apocalipse 7. Meu Deus, que Deus tenha de misericórdia, meu jovem, meu amigo, essa denominação, essa doutrina da Trindade, que é romanismo, que é paganismo, não vai te dar condições nenhuma de receber o plano de redenção de Jeová, que desde antes da fundação do mundo foi estabelecido através do derramamento do sangue de Jesus Cristo. O primeiro êxodo foi Moisés que introduziu o Cordeiro Pascual. Segundo êxodo, foi João Batista que introduziu Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós estamos vivendo o terceiro êxodo. Você não vai encontrar Jesus Cristo, que é esse Cordeiro ensanguentado de Apocalipse 5, do Evangelho de São João 1, 29, de Apocalipse 1, 5, de Atos 20, 28 e de 1 João 2, verso 2 e 3, você não vai encontrar em denominação nenhuma. Não vai. Você vê que através de um profeta, Deus separou Israel de todas as nações. Hoje, através de um profeta, Deus separa a esposa de Jesus Cristo de todas as denominações. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se você tem amor pela sua alma, se você tem sede de ir no rapto, de ser arrebatado, eu te aconselho a examinar a Bíblia e as mensagens do mensageiro de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, e Apocalipse 17. E você pode ver ele também em Mateus 17, 11, quando o próprio Jesus Cristo deixou claro para a igreja local ali que Elias viria e restauraria todas as coisas. E a Bíblia é clara, Jesus Cristo não muda, Ele é o mesmo. Você pegando a mensagem, a maneira para ter companheirismo, o irmão Branham mostra no parágrafo 67, que a única maneira, observem, o povo tinha que vir ao lugar onde o sangue era derramado. Vocês entenderam? É a única maneira de você ter aquele perfeito companheirismo com Deus, é vir ao lugar onde o sangue foi derramado. Onde é isso? Em Cristo. Cristo é o lugar de encontro de Deus. Você nunca vai encontrar com Deus, o Pai Celestial, a não ser em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus só me recebe em Jesus Cristo. Deus só me aceita em Jesus Cristo. Deus só encontra com nós através de Jesus Cristo. Aí ele continua: com Deus, e vinha ao lugar onde o sangue foi derramado,
Onde é isso? Cristo é o lugar de encontro com Deus. Nós nos encontramos e nos assentamos junto em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não existe lugares celestiais fora de Jesus Cristo. E o Espírito Santo se move no edifício quando nós estamos sobre o sangue. Como que você vai alcançar o sangue se você não tem cordeiro? Não existe sangue sem cordeiro. Se você não tem cordeiro, você não tem sangue. E se você não tem cordeiro e você não está debaixo do sangue, como que Deus vai te ver? Como que Deus vai te reconhecer? E como que você vai conseguir encontrar com Deus? Como entraremos em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, os elementos que saíram do seu corpo são por onde nós entramos, em seu corpo. Do seu corpo saiu água, sangue e espírito. O espírito é que traz você para dentro. Esse espírito que te coloca dentro de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Porque quando Jesus entregou o seu espírito ali no Calvário, o que saiu dele foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Deus é Jeová. Jeová é Elohim. Elohim é subsistente de si próprio. O Pai de Jesus Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Deus é Jeová. Não existe esse negócio de você se unir à assembleia, ao grupo tal, à denominação tal. Não. Só existe uma forma de você ser introduzido em Jesus Cristo, que é através da água, do sangue e do Espírito Santo. Esses três elementos que saíram do lado direito de Jesus Cristo, quando aquele soldado romano furou ele com aquela espada romana, é através desses três elementos que eu, você, seja quem for, é introduzido no corpo místico de Jesus Cristo, através do novo nascimento, que é água, sangue e o Espírito, que é o Espírito Santo. E essa água, sangue e Espírito Santo representa justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, que é as três etapas da graça. Você vai ver que esses 7 mensageiros veio com 7 mensagens que se fundem em uma única mensagem, que é justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, que são as 7 mensagens de 7 para 7 eras da igreja, que são 7 mensagens de graça. Quando você rejeita isso, automaticamente você é marcado com a marca da besta, com a marca da apostasia. Você é uma aposta, você não crê na Bíblia. Jesus deixa claro em João 8:24 que se nós não crermos que Ele é o Eu Sou, o Elohim, o subsistente de si próprio, o Jeová, Deus numa carne, que veio na forma de Jesus, que se condesceu como filho, se fez a imagem do homem para que ele pudesse nos redimir, para que ele pudesse estender o seu tapete da redenção com o seu próprio sangue, abrindo um caminho de retorno, de volta para nós, para o Éder restaurado. Quando você rejeita isso, você se torna uma aposta e recebe a marca da besta espiritualmente. Você é marcado com a marca da besta e literalmente você está sendo conduzido pelo falso profeta, que é o representante do romanismo, que hoje está atuando naquele cavalo preto, que está te levando a passos largos para o Concílio Mundial de Igreja, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 1 ao verso 10, conforme Mateus 24, você está introduzido no corpo
daquela mulher de Apocalipse 17:6, que é a esposa do diabo, que é a Igreja Católica, juntamente com as suas filhas, conforme Apocalipse 17, verso 1 ao 6, que é as meretrizes, que são as denominações que têm a mesma doutrina do romanismo, do paganismo, que é a Santíssima Trindade, que creem que Jesus é a segunda pessoa distinta da Trindade e que Deus é a primeira e o Espírito Santo é uma mera pombinha branca, sendo a terceira pessoa. Isso é paganismo, isso é coisa do diabo, rapaz. Você vai pegar lá em Tiago e ler a Bíblia, o próprio diabo crê que Jesus é o único Deus, que Deus é único, só que ele estremece, ele não obedece. Tá vendo? Enquanto Caifás e Anás estavam chamando Jesus de Belzebu, que é o príncipe dos demônios, aqueles 4.000 demônios que estavam no Gadareno, em Lucas capítulo 8, virou para Jesus e chamou ele de filho do Deus Altíssimo, vieste nos oportunar. Tá vendo? Até o diabo, rapaz, que está te enganando, sabe que Deus não é três, sabe que Ele é um único Deus, dominador e Senhor Jesus Cristo. Então, continuando aqui na mensagem, a mensagem do Cordeiro das 7 eras da graça de Deus para com os gentios. No parágrafo 69, para nós ganharmos tempo. Então, a próxima coisa que eles faziam depois de saírem do pátio era ir em direção ao templo. No templo, no deserto, ele está falando de Israel. Havia 7 listas de sangue que eram feitas pelo dedo do sumo sacerdote. Eu não li ali para você em Levítico, capítulo 16, verso 14, quando o sumo sacerdote molhava, o seu dedo indicador, encharcava ele no sangue da novilha, ou do novilho, ou do cordeiro, ele fazia, aspergia pelo lado do oriente, sobre a face do propiciatório, 7 gotas, representando as 7 listas de sangue que tinha ali na entrada do templo, apontando para os nossos dias, 7 eras da igreja. Só que hoje esses 7 mensageiros que representa esse sacerdote ou esse sumo sacerdote, eles saem com o sangue de Jesus Cristo, com o sangue de Deus, porque Jesus Cristo não é a segunda pessoa distinta, ele é o próprio Deus. Como que Deus ia trazer nós depois da queda do Adão a ele, se não fosse com derramamento do seu próprio sangue? Você vai ver que durante todo o Velho Testamento, desde o Éder, aqueles animais de sacrifício, de holocausto, estavam apontando, eram sombras, eram figuras que estavam apontando para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Você tomando, vamos lá? Aí ele continua. Quando ali no 10 havia 7 listas de sangue que eram feitas pelo dedo do sumo sacerdote, quando da morte da novilha, e eram feitas na porta, mostrando que cada crente que vem a este companheirismo deve primeiro reconhecer que um substituto morreu e preparou um caminho antes dele. Amigo, você acha que Deus vai aceitar essa denominação, esse credo, esse dogma seu como substituto? Aceita não. O único que Deus aceitou e que Ele aceita é o Cordeiro, Jesus Cristo. Só Ele. Se Deus aceitar esse credo seu, essa denominação sua, esse rol de membros seu,
ele vai ter que ir lá e falar com Adão que ele errou e aceitar as folhas de figo de Adão, que representava a religião. Tá vendo? Ele não aceitou. Ele sacrificou uma ovelha e lançou peles ensanguentadas para o Adão lá debaixo da figueira. E tanto o Adão e a Eva teve que cobrir com as peles ensanguentadas daquela ovelha para serem introduzidos na presença dele, que estava apontando para Jesus. Daí a 4.000 anos estava Jesus fora de Jerusalém, fora dos portais, sendo pendurado entre a terra e o céu num madeiro, todo ensanguentado, sendo humilhado, escarrado, cuspido, para pagar o preço, para cumprir com todos os requisitos do Pai, porque se você tomar Apocalipse capítulo 5, João chorou porque não havia ninguém digno nem no céu, nem na terra. Aí um dos 4 anciões virou para ele e disse: não chores, João, eis aí o leão da tribo de Judá, ele venceu, ele prevaleceu. Aí quando João olhou para ver o leão, que era o único que era digno, ele não viu o leão não, rapaz, ele viu um cordeiro, porque dentro do plano de redenção de Jeová não é leão, é cordeiro. Deus não venceu Lucifer no Calvário como leão, ele venceu o diabo, a morte e o inferno ali no Calvário como cordeiro, aquele humilde que se sacrificou, deu a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue, não usurpou por ser Deus, mas desceu à imagem do homem, muito abaixo dos anjos. Tá vendo? Olha aí para você ver. Você já parou para pensar e meditar o preço que custou para Jeová para nos libertar do pecado? Para nos conceder a graça de nos reconciliar com Ele mesmo através do caminho que Ele proveu por intermédio de Jesus, o nosso parente redentor, o nosso mediador. Aí ele continua. Nós estamos ganhando tempo aqui. Aí ele fala: este maravilhoso companheirismo primeiro se deve à fé, vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então reconheceu o sangue de Jesus Cristo, o tapete de boas-vindas de Deus, de volta ao lar. Irmão, ninguém vai conseguir retornar para o lar celestial a não ser através deste tapete que Jeová proveu de boas-vindas, que é o sangue de Jesus Cristo. Agora eu quero ir com você. Você pode tomar os parágrafos 67 ao 70 da mensagem, a maneira para ter companheirismo. Meu áudio já está indo aqui para 40 minutos, eu preciso ganhar tempo. Eu quero tomar com você Jó, o servo de Deus. Antes de tomar Jó, o servo de Deus, deixa eu ler aqui um pedaço do parágrafo 70. Então o Espírito Santo, quando você vem atrás do véu das cortinas aqui e se batiza, através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos teus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Através desse processo você passa pela água, pelo sangue e pelo Espírito, que é o Espírito de Cristo, que é a vida que estava no sangue de Jesus. Você é batizado, você é introduzido no corpo de Cristo. Olha aí, irmão, como que eu ou você, seja quem for,
vai conseguir ser introduzido nesse corpo místico de Jesus Cristo, que é o corpo de Deus aqui na terra hoje, que é a igreja do Espírito Santo de Jeová, que você só é introduzido nele através da água, do sangue e do Espírito, que é justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo na alma. Porque quem te introduz, quem passa com você por esses 3 processos da graça é o Espírito Santo. Não tem para ninguém a não ser por esse processo, a não ser por Jesus. Não tem não, irmão. Você vai ver que no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus Cristo, o Espírito Santo, estava com a igreja, estava com eles. Mas quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, Jesus Cristo, o próprio Jeová, na forma do Espírito Santo, derramou na forma de línguas de fogo e foi introduzido dentro da alma daqueles 120 que estavam no cenáculo de Jerusalém. Só que eles já tinham vindo do processo da justificação, santificação, agora eles estavam alcançando o batismo com o Espírito Santo, Jesus Cristo, o Espírito Santo na alma deles. A prova que eles tinham esses 3 processos, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, que depois de Atos capítulo 2, o povo via Jesus Cristo na vida daquelas 120 pessoas. Elas se tornaram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Olha, como é que você vai viver uma vida cristã nessa denominação sua se Jesus ainda não ressuscitou na sua vida? Só depois que você alcança o batismo com o Espírito Santo na alma, tanto eu, você, como qualquer pessoa, é que nós nos tornamos uma testemunha de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vamos carregar em nós vamos transportar em nós a vida que estava em Jesus Cristo, a vida que estava no sangue que Ele derramou, que é Cristo, o Espírito Santo. Aí eu quero ir com você, para nós estar finalizando, 42 minutos, no parágrafo, vocês podem tomar Jó, servo de Deus, parágrafo 36 ou 40, eu quero pegar o 37. Vem o plano como Deus quer nos redimir. Quando saímos do Éden, era um lindo casal lá no jardim do Éden, aquele amorzinho adorável, o marido e a esposa. Então, ao cair, Deus simplesmente nos traz de regresso através da redenção. Irmão, tanto eu como você, nós só vamos conseguir ser introduzidos no plano de redenção de Jeová através do sangue de Jesus Cristo. Sem não ser pelo sangue, irmão, de Jesus Cristo, mesmo que você esteja na maior denominação que existe no Brasil, ou na maior religião que é a Igreja Católica Romana, você ainda não está introduzido no plano de redenção. Não está. Não está. Não entra. Não está. Deus só nos reconhece debaixo do sangue de Jesus Cristo. Vocês vão ver, eu não desejo isso para ninguém, mas quem ficar aqui vai ver quando essa esposa do Cordeiro for arrebatada, aí que eles vão ver o que é o sangue de Jesus Cristo. Porque quando ela for arrebatada, aí o Cordeiro deixa o propiciatório, aí não vai haver mais sangue no propiciatório, para os gentios vai ser juízo.
aí não tem mais misericórdia, não tem mais graça. Eu estou te apresentando a mensagem de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, e de Apocalipse 17 e Mateus 17, 11, que é a última mensagem desses 7 olhos, que são os 7 olhos de Deus, que é um vidente com uma mensagem que é o alarido, que está te apresentando hoje, como João apresentou para os judeus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem está te apresentando Jesus Cristo, que é o plano de redenção de Jeová, que hoje é a graça de Jeová, que está sendo estabelecida no período dessas 7 eras, através de 7 mensagens que traz 7 gotas do sangue de Jesus Cristo. Mas você fala, sim, uma gota só, irmão, desse sangue, que você aplicar e ter revelação dele, que ela entrar em operação na sua vida, você já alcança a vida que estava nesse sangue, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é o próprio Pai, Jeová. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jeová, através do seu Filho Jesus, que deu a vida dele ali no Calvário, estendeu o tapete vermelho, o caminho da redenção, o único caminho que nos leva de volta para o Éden restaurado. Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos teus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Aí você vai vir através da água, do sangue e do Espírito Santo. Mas para isso você tem que se arrepender. Porque se você não se arrepender, não vai surtir efeito. Um profundo arrependimento te abre os portais da eternidade. Um profundo e verdadeiro e genuíno arrependimento te coloca sobre o manto da redenção, que é o sangue de Jesus Cristo. Eu vou ficar por aqui, através das muitas e muitas misericórdias do nosso Deus, já com 47 minutos de palestra, a qual eu creio que eu fui e estou sendo abençoado com essas partículas da Bíblia e alguns parágrafos das mensagens do mensageiro de Apocalipse 17, a qual eu creio que você, abrindo seu coração para ouvir essa simples e humilde palestra, Deus te recompensará e te abençoará como Ele tem me abençoado, em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoa e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.